momento exige respeito e responsabilidade, e as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. Olá, sejam muito bem-vindos ao Link Summit Fenatran. Hoje, damos início a um novo momento de uma das maiores marcas da Reed Exhibitions. A plataforma Link passa a ampliar a oferta de conexões e negócios para o mercado de transporte rodoviário de carga e logística por meio de um calendário de ações digitais. Conteúdo e negócios. Estes são os pilares da rota digital que a Ana Paula, gerente da Fenatran, vai detalhar na sequência. É importante destacar que essa iniciativa está 100% alinhada com tudo o que a Reed Exhibitions apresenta de soluções para diversas indústrias, seja com ferramentas digitais ou nas feiras presenciais. Somos tradicionalmente reconhecidos por promover as maiores feiras e eventos do Brasil e por sermos especialistas no relacionamento entre expositores e visitantes. A nossa missão continua a ser a conexão entre esses dois públicos, agora de maneira constante, unindo as feiras anuais e bienais às soluções digitais. Nossas plataformas entregam conteúdo, relacionamento e negócios, não mais apenas durante 5 dias por ano. Mas a nova Reed Exhibitions promove a relação constante durante 365 dias, integrando o mundo físico ao digital. A Rota Digital Fenatran é o exemplo mais recente do que estamos fazendo, do nosso novo jeito de promover negócios, seja no face-to-face ou no digital. Aproveitem o conteúdo de hoje, façam negócios e vamos juntos nesta nova rota. É com você, Ana. Obrigada, Beline. Boa tarde a todos. Estou muito feliz em realizar o primeiro evento da Rota Digital Fenatran, o Link Summit, com o patrocínio da Cummins. Nele, grandes nomes do mercado irão discutir sobre temas de extrema relevância, gerando muito conhecimento e, principalmente, negócios. E essa será uma constante a partir de hoje para a comunidade Fenatran. Sim, uma das maiores marcas do mundo para o setor de transporte e logística começa hoje um relacionamento contínuo por meio de ferramentas digitais, formato que não pode ficar de fora em qualquer interação hoje em dia. Pela Rota Digital, levaremos conteúdo, posicionamento e negócios para essa comunidade reunida na Fenatran. O Link Summit de hoje traz macro temas do setor para o centro da discussão e abre todo esse calendário que, nos próximos meses, contará com eventos mais verticalizados, como o próximo agora em julho, especificamente sobre frotas. Ainda teremos outras ações, como o Test Drive virtual e interativo, quando, no próximo mês agora, você poderá viver de forma digital uma experiência imersiva em 360 graus, quando se sentirá dirigindo os mais modernos caminhões das grandes montadoras do país, como a DAF. Imperdível, né? Tudo isso no nosso site fenatran.com.br. E como grandes mestres e moderadores de todo esse show de conteúdo que virá a seguir sobre os entraves do crescimento para o segmento de caminhões, temos o Fred Carvalho e o Marcelo Fontana, que vão recepcionar nossos ilustres painelistas
e conduzir esse rico debate que programamos para vocês. Muito obrigada e um ótimo evento a todos. Fred, agora é com você. Eu acho que esse evento só tem uma boa maneira de começar, chamando o nosso amigo Francisco Pelúcio, presidente da NTC, para dar boas-vindas a todos. Francisco, por favor. Fenatran Painel Caminhões é o primeiro evento virtual. Eu acho que isso veio para ficar, né? Então, vamos na discussão para os assuntos os entraves do crescimento, tá? Um bom evento a todos. Muito obrigado. Luiz Carlos, a palavra é sua para fazer a sua apresentação, por favor. Ok. Boa tarde, Pelúcio. Obrigado pelo convite. Bellini, Fred, prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar a falar um pouquinho de caminhão, né? Que a gente gosta desse tema, né? Então, por favor, eu gostaria de começar com um vídeo, por favor. A gente começa pelo vídeo para mostrar para vocês que a indústria está entregando para o Brasil novas tecnologias, gás, conectividade, eletrificação, serviços para ajudar o transportador de cargas a ter a maior eficiência possível, né? Agora, indo para a apresentação, para falar um pouquinho sobre as dificuldades, eu queria começar pelo próximo slide, por favor. Vocês veem aí da indústria de caminhões na última década, basicamente, né?
Chegamos lá em 173 mil caminhões vendidos no Brasil. Depois sofremos com a crise econômica em 2015 e 2016, caindo mais de 120 mil caminhões em relação ao PIB, ou seja, ali por volta de 50 mil unidades ano. E aí voltamos a crescer 17, 18 e 19, 100 mil caminhões aproximadamente. E aí enfrentamos um novo desafio, que é a pandemia, como todos sofreram aqui, vocês, no sistema de transporte, os embarcadores e nós, no setor automotivo. E caímos, né, para cerca de 12%. Lembrando que a indústria automobilística caiu 26% no ano passado e caminhão teve uma queda menor. Tá? Por quê? Porque o setor de agronegócio, né, do safra indo bem, tem contribuído para ter uma queda menor no ano passado. Isso você pode observar também quando você olha as barrinhas e você vê as cores por segmento de caminhão. Os semi-leves, semileves e médios teve mais ou menos o mesmo patamar, e o que está aumentando substancialmente é o nível de volume de veículos pesados, principalmente para o transporte fora de estrada e agronegócio, né? Bom, 2021, a gente considerou no início do ano a possibilidade de chegar a 101 mil veículos de novo, recuperando o patamar de 2019. Isso significa um crescimento de 13% sobre 2020. E do lado direito, vocês podem ver, a gente está mostrando como fechou o quadrimestre, primeiro quadrimestre de 21, a gente já está com 36 mil veículos emplacados até abril, né, um bom número. Continua sendo o setor de pesado que está puxando, um crescimento de 49% quando comparado com o quadrimestre de 2020, indicando que esse ano também a gente vai ter um desempenho melhor na média do setor automotivo, com certeza o segmento que vai ter a melhor média possível. Agora, isso é bom, o que falta para a gente ter um crescimento ainda mais forte? Então, o que eu queria dizer para vocês, o mercado de caminhões depende do PIB, depende do desempenho da economia. E o desempenho da economia, num momento de pandemia, depende também, com certeza, de como nós, Brasil, vamos conseguir controlar a pandemia. Nós estamos ainda num momento difícil da pandemia. O problema da vacinação, a imunização da população ainda está numa velocidade menor do que a gente acha que deveria ser. Isso afeta os setores, afeta a distribuição, afeta o consumo, afeta a economia. E, portanto, a gente tem que, como destravar, né, o mercado de caminhões depende, no nosso entendimento, do controle da pandemia para a retomada da economia ver de forma mais robusta e mais equilibrada, a gente não depender só do agronegócio ou só da mineração para ter um sistema de transporte mais forte, mais robusto em termos de volume. No próximo slide, a gente mostra para vocês que a gente tem também. No próximo slide, por favor. A gente mostra de novo o licenciamento, mas eu queria também destacar também a produção. Do lado direito, vocês podem ver que nós crescemos licenciamento em 49%, mais um pouquinho que eu mostrei no slide anterior, mas na produção nós estamos puxando a produção, 84%, também para contribuir com as exportações, né? Então, na parte de baixo, vocês estão vendo também quanto de exportação de veículos pesados a gente está puxando, tentando também melhorar o desempenho da indústria, diminuir a ociosidade da indústria, aumentar volume, ter ganho de produtividade interna nas empresas. Lembrando que o desafio da produção é um grande desafio. Nós tivemos falta de componentes, problemas de logística, nós tivemos problema de semicondutor, que também estamos enfrentando. Então, apesar dessas dificuldades, a gente ainda está crescendo bastante quando comparado com o ano passado, né? O ano passado não é uma base muito boa, porque teve parada de fábrica, essas coisas todas, mas você compara com o primeiro quartal de 2019, nós produzimos 34 mil, esse ano já estamos produzindo 46 mil. Apesar das dificuldades, apesar da falta de aço, pneus, semicondutores, aumento de custos, nós temos conseguido puxar a produção de caminhões. Mas, além do controle da pandemia, além do crescimento mais robusto da economia, no próximo slide a gente queria trazer também algumas preocupações que a gente vê que podem ajudar o mercado de caminhões de maneira geral, né? Então, no próximo slide,
eu coloquei também, e eu queria aqui destacar um problema estrutural que nós temos, né, Pelúcio, que são, e o programa do Ministério da Infraestrutura que trata das condições de trabalho dos nossos motoristas na estrada, né, através do programa Gigantes do Asfalto, que foi um programa lançado a semana passada pelo Ministério da Infraestrutura, com a presença do Presidente da República. Ele endereça certos problemas estruturais que nós temos no sistema de transporte no Brasil. A desburocratização, né, a questão da documentação eletrônica, a simplificação, talvez ajude as transportadoras, ajude o nosso motorista da estrada, uma plataforma digital que pode facilitar a vida dele, pode também garantir financiamento, facilitar o financiamento dele. A questão dos limites de tolerância, que vocês são especialistas nesse assunto, muito mais do que a gente, e, com certeza, a segurança nas paradas, para poder atender as refeições, o descanso dos motoristas. Então, esse é um tema estrutural que sempre esteve no Brasil presente. Quem sabe, agora, com esse programa Gigantes do Asfalto, a gente consiga endereçar e começar a solucionar problemas. Além disso, na sequência do slide, por favor, vocês precisam mudar o slide, por favor. Então, eu acabei de falar na parte superior sobre os gigantes do asfalto. O próximo, pode clicar, por favor. Então, outro problema que a gente sempre fala é infraestrutura. Esse gráfico mostra o investimento público em infraestrutura no Brasil. Aqui, investimento em todas as áreas. Energia, aeroportos, portos, estradas, etc. E vocês estão vendo que a participação do investimento público no Brasil está caindo substancialmente. Então, você está vendo aí que o Brasil, para 2021, tem no orçamento 7,4 bilhões de reais para investimento em infraestrutura no Brasil. Isso é muito pouco, é muito pouco. Isso não dá nem para tapar buraco de estradas. E 7,4 é para tudo. Aeroporto, infraestrutura, conectividade, aeroportos, portos, enfim, é muito pouco. O Brasil precisa de crescimento muito maior em infraestrutura. Nós temos gargalos muito fortes na infraestrutura. Então, por favor, clica mais uma vez. O que nós estamos apostando é que esse investimento que vem através de concessões, ou seja, iniciativa privada, e o Ministério da Infraestrutura, e o ministro Tarcísio tem feito um belo trabalho no sentido de destravar as concessões e permitir que a gente tenha investimentos relevantes na infraestrutura. O Ministério da Infraestrutura trabalha com um pacote de 240 bilhões de reais em investimento em infraestrutura, dos quais eu destaquei aí em verde no nosso gráfico 36,5 para concessões de rodovias federais e estaduais em 2021 e mais 42 bi para 2022. Então, se essas concessões saírem do papel e se tornarem realmente investimentos, nós vamos ter também um outro problema resolvido, ou pelo menos parcialmente resolvido, que é melhorar as condições das estradas federais e estaduais. Então, isso eu acho relevante, ajuda a transportadora, melhora a eficiência do custo logístico, facilita a precificação do frete, e, consequentemente, para nós, a indústria de veículos, também mais chances, né? Investimento em infraestrutura gera negócios de caminhões, né? Para as transportadoras e para as montadoras, né? Então, isso eu acho também um grande pilar que pode ajudar a resolver ou aumentar o crescimento do mercado de caminhões. E, por último, que a gente não pode deixar de falar, eu, Pelúcio, o Urubatã, trabalhamos muito nesse tema já, que é a renovação da frota do Brasil. Eu não preciso detalhar, né? Vocês são profundos conhecedores, a idade média da frota é muito alta. Então, para terminar a minha apresentação, para ter tempo para a gente fazer um debate, eu destacaria que os gigantes do asfalto podem resolver alguns problemas estruturais que vão ajudar os nossos motoristas na estrada, com melhores condições nas paradas, refeições, desburocratização, investimento em infraestrutura é fundamental para o país, em especial nas rodovias federais e estaduais, e a renovação da frota com inspeção técnico-veicular, que pode também trazer um novo momento no mercado de caminhões. Obviamente, além da questão da pandemia e do aquecimento da economia de maneira geral. Então, eu termino por aqui para passar a bola para você, Fred. Muito obrigado pela apresentação, tem bastante dados interessantes aí para a gente.
Eu gostaria de passar agora a palavra para o Urubatã Elu, para ele fazer uma síntese, dentro daquilo que você prometeu ontem para mim, Urubatã, aquele de 5 minutos. Muito obrigado. Boa tarde, amigo Fred. Boa tarde, presidente Pelúcio. Luiz Carlos, boa tarde. Prazer em revê-lo, mesmo que virtualmente. Boa tarde, Bellini. Boa tarde a todos os componentes aí desta nossa reunião virtual. Que oxalá a próxima a gente possa fazê-la presencialmente, né? Você não pode desassociar o caminhão da economia. Se nós temos uma economia robusta, nós teremos uma indústria robusta, não só de caminhões, mas como uma indústria de transporte como um todo. Num orçamento para a infraestrutura, que prevê apenas 1,8% do orçamento para a infraestrutura, nós estamos falando de muito pouco dinheiro para um PIB que nós temos. Para acompanhar o nosso PIB, para que nós possamos ter efetivamente um investimento robusto para a infraestrutura, nós precisaríamos de ter aí pelo menos 3,5% a 4% do orçamento destinado à infraestrutura. Mas eu quero começar citando Machado de Assis, sabe, Fred? E amigos internautas. Não há nada de errado em ter problemas, desde que nós possamos saber, desde que nós saibamos como resolvê-los, desde que nós tenhamos os caminhos para resolvê-los. Não dá para nós ficarmos fazendo voo de galinha. Olha, esse ano a indústria cresceu tantos por cento, o ano passado ela caiu tanto, o ano que vem ela pode crescer mais outro tantinho, e no outro ano ela vai cair mais um pouco. O efeito pandemia, nós temos que riscar o efeito pandemia, porque ele é um efeito tópico, ele não é um efeito permanente. Portanto, este efeito nós precisamos riscá-lo das nossas estatísticas, porque efetivamente ele é tópico. Ele teve início e vai ter fim. Nós precisamos pensar país, nós precisamos trazer o conceito de país para dentro das nossas entidades. Nós estamos sendo apenas pedintes em causa própria. O país tem graves problemas, não é só o problema, não é só a questão orçamentária, não é só a questão da ausência da infraestrutura. A minha atividade, a atividade da indústria como um todo, nós precisamos de um ambiente menos hostil de negócios. Na verdade, nós estamos vivendo um período em que o empresariado precisa voltar a ser protagonista das causas de país. E nós precisamos voltarmos aos interesses das nossas entidades para os interesses nacional e não apenas aos interesses de causa própria. Nós precisamos fazer com que o país possa mudar o seu ambiente de negócios. Hoje nós vivemos num ambiente de negócios muito hostil. Nós temos algumas bandeiras que o país precisa seguir e o empresariado precisa empunhar essa bandeira para fazer com que nós tenhamos uma economia que efetivamente possa nos propiciar volume de negócios e um ambiente com segurança jurídica. O país precisa pensar nas privatizações. As privatizações precisam ser feitas imediatamente. O país não tem dinheiro, ele precisa vender os seus ativos para fazer com que ele possa cumprir alguns planos de metas, notadamente na área de infraestrutura. Nós temos aí quase 500 empresas estatais que precisam ser privatizadas. O país precisa fazer a sua reforma administrativa. Nós não podemos mais continuar carregando esse país paquidérmico, pesado, uma nação dentro da outra, que efetivamente faz com que toda a atividade econômica possa se sucumbir carregando esse peso, esse fardo, que é o país desse tamanho. É fato de que uma reforma administrativa você não pode fazê-la cortando direitos adquiridos, mas se você fizer uma reforma administrativa que te projete um futuro, a economia ela não é uma coisa exata, a economia é uma questão de expectativa.
Se você tem uma expectativa de que haverá um país leve, de que haverá um país enxuto, seguramente o fluxo de investimentos começam a fluir para o país. Nós precisamos fazer a reforma tributária, não apenas uma reforma tributária que possa se desburocratizar as empresas, mas que possa desonerar também as empresas. Portanto, eu acho que nós temos uma grande pauta de assuntos que possam modificar a estrutura de país que nós vivemos. Como é que nós podemos fazer isso? Eu acho que hoje cada uma das nossas entidades elas pensam por si. Hoje a gente leva carão em todo lugar que você vai, porque a gente vai com o pires na mão. A gente vai com o pires na mão pedir para a minha atividade, o Luiz Carlos vai com o pires na mão pedir para a atividade dele, o Chico Pelúcio vai com o pires na mão pedir para a área de transportes, a CNI vai com o pires na mão pedindo para a indústria, a CNC vai com o pires na mão pedindo para o comércio. Eu acho que nós precisamos criar uma confederação nacional de todas as confederações para que efetivamente o empresário possa voltar a ser o protagonista do processo de desenvolvimento econômico. Nós não temos mais um projeto de poder e de tomada de Estado, ou mesmo de negociações junto ao governo. Nós somos pedintes em causa própria. Se nós não tivermos uma representação empresarial que seja una e que possa estabelecer o interesse do país, sobrepujando os interesses empresariais, eu acho que nós não vamos caminhar a lugar nenhum. Essa questão de ter uma confederação das confederações, nós já tivemos no país, nós já tivemos no passado, nós já tivemos uma CONCLAP, que era a congregação de todas as entidades de classe com um único pleito, que era o pleito de país. Nós não podemos continuar desassociando a atividade econômica da vida política do país. Nós precisamos fazer esse destravamento de mercado, mas o destravamento de mercado você só conseguiríamos fazer de forma sustentável se nós tivermos efetivamente uma melhoria nessas condições do país e fazermos as reformas que o país exige e fazermos as privatizações que o país exige. Até porque, se não fizermos essas privatizações, nós vamos continuar com o país paquidérmico e essas indústrias estatais, essas empresas estatais, também são cabide de emprego, são fomentadoras de corrupção, são delas que nós precisamos nos livrar agora para fazermos recursos e pegarmos esses recursos carimbados e transferir isso para a infraestrutura brasileira. A infraestrutura pode irrigar o país, pode irrigar a nossa economia, mas ela fará isso também de um período muito curto, para que a gente possa ter efetivamente um voo de falcão e não um voo de galinha. Nós precisamos fazer as reformas necessárias, que são reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, que é trazer para a modernidade os textos constitucionais do país. É isso aí, mestre. Eu fico à disposição para poder... Obrigado, Urubatã. Muito obrigado. De alguma maneira, vamos agora para o debate. E o debate, agradeço muito o raciocínio, a exposição do Urubatã e Lu, acho que foi muito boa. E eu acho que agora a gente vai para o debate, onde nós vamos ter a participação do Francisco Pelúcio, do Luiz Carlos Moraes, do Urubatã, e a gente pode começar agora com uma pergunta direto para o Luiz Carlos, né? Luiz Carlos, o sonho de todo fabricante é ter uma forte demanda pelos seus produtos. E você comanda hoje uma Anfávia onde tem vários fabricantes de caminhões e também de automóveis desesperados porque, mesmo tendo tanto cliente, vocês não estão conseguindo entregar. Tem uma solução a curto prazo? Como é que vocês estão enxergando isso? Estamos trabalhando muito forte nisso, né? Com a pandemia, o que aconteceu no mundo foi uma desestruturação do sistema de logística e produção no mundo. Isso não é um problema do Brasil, é um problema no mundo. A economia no mundo caiu, os governos injetaram dinheiro nas economias, nos diversos países, e a retomada não foi na mesma velocidade, na mesma proporção em diversos países, em diversos setores. Por isso que, ao final do ano passado, no setor automotivo, não só no Brasil, mas fora do Brasil, nós tivemos impactos de falta de componentes, falta de container, fluxo de navios alterados, inclusive nós estamos trazendo peças por avião, etc., etc.
Apesar de todas essas dificuldades, nós estamos nos reinventando, né? O pessoal da logística, o pessoal de produção das montadoras tem feito um trabalho muito bom, por isso que eu até mostrei o volume de produção já para vocês terem uma ideia, para tentar mitigar esse problema de falta, né, de produto no mercado. A gente acha que esse é um problema que não é resolvido de uma semana para outra, principalmente no caso dos semicondutores. Caminhões também usam muitos semicondutores, os caminhões estão muito mais conectados com telemetria, com gestão de motores, câmbio, etc., através de sistemas eletrônicos, softwares que exigem mais semicondutores. A gente acha que o semicondutor é um problema que vai demorar um pouco para ser resolvido, não só no Brasil, mas fora do Brasil, mas a gente, aos poucos, está conseguindo entregar, né, os volumes que o mercado está demandando. Como você fala, Fred, é um problema bom, né? É um problema bom e a indústria tem muito conhecimento, já passou por outras crises, vai de novo entregar, já está entregando, e o mercado pode até ser maior do que a gente imagina esse ano. Sim, e um detalhe, como é que você está imaginando? Ou seja, você acha que a gente volta para aqueles 150 mil unidades ou a gente já não passou dessa fase? Não, eu vejo com bons olhos o investimento da infraestrutura, como eu falei, se vierem esses 240 bi aí, de concessões, etc., nos próximos anos, não para o ano que vem já, mas se vier esse volume, eu acho que tem muita coisa de obras, infraestrutura, que vai trazer muita venda de caminhão. O agronegócio, que já foi muito bom ano passado, esse ano é ótimo, ano que vem promete ser ainda mais, né? Já se fala em quase 300 milhões de toneladas de grãos, é um volume muito alto, né? Então, eu acho que tem desafios muito bons. Agora, como o Elô falou, não pode ser um voo de galinha, né? Ou seja, o agronegócio ter 2 anos bons e o mercado de caminhões acompanhar. A gente precisa que o Brasil cresça, as reformas estruturais, como o Urubatã mencionou, eu assino embaixo, o Brasil precisa realmente fazer a sua lição de casa, fazer as reformas essenciais para o Brasil, para a gente ter um voo muito mais longo, muito mais sereno, sem tanta volatilidade, né? Infelizmente, isso no Brasil, eu concordo com ele, eu, como Anfávia, tenho falado muito sobre esse tema, já se fala em eleição ano que vem, eu estou querendo terminar o ano de 2021, ou seja, já se pensa no programa de eleição, já se pensa, talvez não é melhor fazer a reforma agora, fazer depois de 2023, ou seja, o Brasil e nós, do setor privado, temos que fazer pressão no sistema no sentido de fazer o Congresso fazer a lição de casa agora, já para que o Brasil possa crescer de forma mais sustentável e muito mais forte, porque o Brasil precisa disso. Um detalhe, Urubatã, em cima desse comentário dele, a indústria automobilística vem crescendo mais do que se imaginava devido à fortíssima pandemia que nos assalta desde março do ano passado. Conversando com você, você disse que a Braspress também vem crescendo muito mais do que você imaginava. Conta um pouco para a gente. Ô, Fred, deixa eu dizer uma coisa para você. São casos isolados, né? A indústria automobilística cresceu porque houve também aí um consumo reprimido que, de repente, ele supurou depois da pandemia ou durante o período da pandemia. As pessoas decidiram trocar os seus automóveis, ampliarem um pouco as suas frotas, fazerem renovação de frota. Na nossa companhia, foi uma transformação digital que nós fizemos na nossa companhia, criando um multiproduto dentro da mesma fábrica, né? Nós éramos uma empresa exclusivamente de B2B, que transportávamos da indústria para o comércio, de comércio para comércio, de atacado para atacado, e nós passamos a ser também uma empresa de B2C, nós passamos a ser também uma empresa de transporte de fármacos, nós passamos também a sermos uma empresa de transporte internacional, ou seja, desculpem a expressão, meus amigos, mas tiramos a bunda da cadeira. Quer dizer, nós fomos à luta, nós fomos nos reinventar. Quando a pandemia veio, nós estávamos dispostos a nos reinventarmos, e nos reinventamos durante o período da pandemia. Fizemos uma acelerada transformação digital na empresa que pudesse permitir com que os nossos negócios pudessem se ampliar.
Hoje nós temos um volume de negócios maior do que antes do período da pandemia, mas fruto de um processo de reinvenção que nós fizemos no nosso próprio negócio. A indústria vem fazendo isso também. A indústria vem também mexendo na sua produção, adequando a sua produção, adequando as suas redes, fazendo com que as coisas possam efetivamente melhorarem. Agora, eu quero te dizer o seguinte, não basta que o esforço seja apenas de um lado dessa corrente. Ele precisa também ser do outro lado da corrente. Quer que eu te diga uma coisa, Fred? Quer que eu te dê uma demonstração? Esse assunto de renovação de frota, este foi um assunto que eu trouxe para o Brasil em 2004. Fruto de uma experiência já existente no México, que eles tinham lá um programa de chataralização, que era um processo de renovação de frota que eles tinham. Eu trouxe isso para o Brasil em 2004, e desde 2004 esse assunto vem se arrastando, entrando no governo, saindo do governo, e este programa de renovação de frota, isso não é um programa, isso não é um programa dos consumidores da indústria, isso tem que ser um programa de governo. Nós não podemos mais continuarmos carregando aí uma frota, uma das frotas mais envelhecidas do mundo, poluindo, matando, sendo onerosa, fazendo com que as coisas fiquem mais caras, porque a frota, quanto mais velha, mais onerosa ela é. Quer dizer, são processos que precisam ter dupla mão e duplo sentido. Não basta que a iniciativa privada faça um esforço descomunal para poder estar se reinventando todo dia e o Estado continuando de braços cruzados sem nada a fazer. Francisco, por favor, liga o som. Francisco, uma pergunta. Em cima disso, que já falou Luiz Carlos, que também falou Urubatã, na NTC, você que tem todos os números, na média, não estou falando do bom caso da Braspress, na média, como é que anda a movimentação de cargas no Brasil? Ela está igual, ela está superior antes da pandemia? Como é que está? Veja bem, como colocou muito bem o presidente Urubatã Elô, é um caso especial, isolado da empresa dele e outras, né? Mas, na média, nós chegamos aí no meio do ano passado com falta de 50% de transportes. Hoje, na média, está aí 20%, 25% hoje de falta de transporte, né? Tem as empresas que passam dos 100%, claro, como disse o próprio Urubatã do ano retrasado para cá, do ano passado, né? E outras que ainda não recuperaram, tá? Mas eu queria aproveitar para dizer que, como eu disse para o ministro Tarcísio, na semana passada, na segunda-feira passada, mais ou menos nesse mesmo horário, a gente estava presente com ele, tudo nesse país é demorado. A gente fala na concessão do TIR, que é uma movimentação de países, você transporta em 4, 5 países sem precisar parar em barreira alguma. A gente passa daqui para a Argentina, fica 3, 4, 5, 6 dias parados. Isso já fazem 20 anos, como o Urubatã falou, ele trouxe a renovação de frota do México em 2004, e hoje nós continuamos. Ele fez uma bela abertura na Fenatran, viu, presidente Urubatã? Só para lembrá-lo, na abertura da Fenatran de 2019, falando da renovação de frota, foi assumido pelo governo do Estado de São Paulo e as montadoras estiveram do nosso lado, mas o governo continua ali dificultando, a gente não embala. Eu falei isso, inclusive, para o ministro também, da mesma forma, e ele prometeu de olhar isso para a gente. Eu acho que o que nós precisamos é fazer com que o governo destrave todas as suas amarras lá e que a gente passe realmente a crescer e a ver de perto as necessidades do setor. O caso da renovação de frota, que é salvar vidas, é tudo isso que o próprio Urubatã falou, eu não quero ser repetitivo. Eu acho que está sendo um grande evento, parabéns para vocês, tá? Ok? Luiz Carlos, seu som, por favor. Luiz Carlos, eu gostaria, são 2 perguntas de uma só. Até quando você acha que segue essa instabilidade no fornecimento de autopeças para montagem de caminhões e quando você acha que isso normaliza?
Bom, segundo os especialistas, os outros componentes acho que está mais ou menos sob controle, ainda temos algumas emoções por aí pela frente, mas o semicondutor eu acho que ainda vai ter um desafio até o final do ano, né? O semicondutor vem Você da acha que 2022 a gente entra melhor? Esperamos que sim, né? A gente está se preparando para isso. E um detalhe, a fila de caminhão, por exemplo, se o pessoal, o transportador que está nos assistindo, ele quiser comprar caminhão hoje, qual está o tamanho da fila para comprar caminhão? Está muito complicado? Depende muito do modelo, da especificação, etc, etc. Mas a indústria está preparada para atender. Lógico que não vai sair caminhão semana que vem, mas dá para planejar, estruturar. Caminhão é um bem de investimento, dá para fazer isso planejado, organizado, dá para organizar financiamento, dá para poder planejar a troca do usado, enfim. Fale com as montadoras, a gente vai encontrar o melhor produto, a melhor solução para a troca da frota desse cliente que está por aqui assistindo a gente. Um detalhe, com a demanda aquecida, como é que está, Luiz Carlos? Os fabricantes conseguem agora recuperar a tal rentabilidade? Esse é um grande desafio, porque o aço aumentou mais de 120%, né? A borracha aumentou, o dólar aumentou, enfim, o Brasil tem uma volatilidade também no custo muito alta. As empresas estão sofrendo muito esse desafio, estão tentando aumentar o volume com todas as dificuldades, mas tem um impacto. Eu separaria impacto do custo de três formas. Primeira onda foi a onda do dólar. Muitos dos nossos produtos têm muitos componentes importados, naturalmente, não só nós, montadoras, mas os nossos fornecedores. Depois veio a segunda onda do aumento de custo, que veio o aço, borracha, plástico e no caso o aço em especial, todo mundo sabe, acima de 100%, é um aumento absurdo. O minério de ferro está batendo mais de $200, né, por tonelada, é um valor muito alto. E a terceira onda, infelizmente, no Brasil, aí eu reforço o que o doutor Urubatã falou, é o seguinte: nós tivemos até aumento de imposto aqui, né? O ICMS do Estado de São Paulo, no momento de recuperação, aumenta o ICMS, né? Então, eu tenho falado com o governo do Estado de São Paulo, não é hora de aumentar imposto, né? A gente está numa dificuldade, então falando de reforma tributária para simplificar e reduzir a carga tributária, e na contramão, o Estado de São Paulo, inclusive para veículos pesados, aumentou o ICMS. Então, esses são os desafios da indústria automobilística, e a gente está tentando administrar e trazer o menor impacto possível para os nossos clientes. O Marcelo Fontana tem umas perguntas para fazer. Por favor, Marcelo. Obrigado, Fred. Obrigado, Luiz Carlos. Falando em rentabilidade, principalmente ou na falta dela, ainda há possibilidade de termos alguma fábrica fechando as portas no Brasil, como já aconteceu aí recentemente na área de automóveis e até mesmo de caminhões, Luiz Carlos? A indústria de veículos, autoveículos no mundo, tá? Em 2019, vendeu no mundo inteiro mais de 91 milhões de veículos, tá? Incluindo caminhões, ônibus, comerciais leves, automóveis. No ano da pandemia, a indústria mundial caiu para um número aproximadamente de 77 milhões. Tá? Então, a ociosidade na indústria global é muito grande, tá? Então, não é só no Brasil que a gente tem ociosidade. E aí eu reforço o que o doutor Urubatã falou. O país que vai receber investimento de novos produtos, de novas tecnologias, etc., na indústria de autoveículos, vai ser o país que for mais competitivo, que tiver mais segurança jurídica, que não tiver uma carga tributária tão alta, que tiver sistemas simplificados. Ou seja, as montadoras globais vão alocar os recursos onde tiver um país mais eficiente, entendeu? Então, é muito difícil dizer que vai acontecer algum movimento no Brasil, mas eu coloco aqui um alerta, e esse alerta eu tenho feito em todos os fóruns que eu participo no governo ou no Congresso, reforçando as mensagens do Urubatã. Ou seja, o Brasil precisa ser mais atrativo para o investimento. Tá? Isso não é só para o setor automotivo, isso é para todos os setores, né? A gente não pode ficar dependendo só da agricultura, né? Eu valorizo muito a agricultura, estão feito um trabalho enorme, mas o Brasil não pode ser um exportador de grãos, de minério de ferro
e de petróleo. O Brasil precisa ter uma indústria forte, e indústria forte significa melhorar as condições básicas da economia. Aí volta o que o Urubatã falou de novo: reformas, reformas e reformas. Marcelo? Bom, Luiz Carlos, mais uma pergunta aqui ainda no tema de rentabilidade. A indústria já está preparada, já fazendo os investimentos para o novo programa Euro 6. Já existem até valores aproximados desse número de investimento das fábricas aqui no Brasil, Luiz Carlos? Eu posso falar para vocês o número de investimento nessa nova fase, mas não só de caminhões. Eu não tenho o número separado de caminhões, tá? Eu tenho de todo o setor de autoveículos, tá? Para essa nova fase de emissões e de segurança veicular, a indústria está investindo 12 bilhões de reais, automóveis e veículos pesados, tá? 12 bilhões em novos itens de segurança e novas metas de eficiência energética e emissões. Então, nós não estamos investindo em novas fábricas, estamos investindo em muita tecnologia dentro dos veículos para atender essas novas demandas dos nossos clientes e a demanda do regulatório, né? Normas exigidas pelo governo. Então, novos itens de segurança, emissões e redução de consumo dos veículos. Em resumo, a indústria está investindo nesse ciclo 12 bilhões de reais. Agora vamos para o Urubatã. Urubatã, eu visitei tua cidade de transporte, que você não tem uma sede de empresa, né? Você tem uma cidade de transporte. Eu fiquei impressionado com o tamanho e com a inteligência dessa cidade de transportes. Mas com inteligência ou sem da cidade de transportes, veio uma pandemia em março do ano passado que pegou todo mundo de calça curta. Como é que foi? Você disse que a gente precisou pensar muito e revisar muito e se reinventar. Como é que foi essa reinvenção para, no meio de uma pandemia, vocês crescerem tanto quanto cresceram? Contaminando as pessoas que estão dentro da companhia, Fred. Todas as pessoas precisam ter um sentimento de pertencimento. Quando se tem um sentimento de pertencimento, todos os processos que possam efetivamente melhorar os procedimentos internos e melhorar também os negócios da companhia, eles aumentam muito mais porque eles não são pensados apenas por uma única cabeça. Eles são pensados por um todo. E quando você tem o pensamento por um todo, as coisas fluem mais. Você tem mais inteligência, você tem mais dedicação, você tem mais comprometimento. Então, é contaminando as pessoas. Notadamente numa empresa que é uma empresa de serviços. Eu costumo dizer que os nossos hubs, a nossa frota, o nosso parque tecnológico, tudo isso é secundário, porque isso você compra com dinheiro. Se você não tem dinheiro, você vai no banco, o banco te empresta e você compra. O que você não compra efetivamente é o comprometimento das pessoas. Você adquire o comprometimento das pessoas, contaminando as pessoas com o projeto, com a ideia, fazendo com que as coisas possam efetivamente caminhar dentro dos princípios que você efetivamente possa imaginar para a companhia. E é isso que tem acontecido com a nossa empresa. Somos uma empresa de gente, nós somos uma empresa de serviços. E como uma empresa de gente, como uma empresa de serviço, todos pensam a companhia. E quando todos pensam a companhia, você consegue fazer a transformação que a companhia necessita, e isso fez com que os nossos negócios pudessem se multiplicar. Agora, estão se multiplicando aonde? Estão se multiplicando no nosso país. É aqui que nós existimos, é aqui que nós fazemos o nosso negócio. E o Brasil, eu quero dizer para vocês o seguinte: a despeito de nós não termos as reformas, a despeito das privatizações ainda não terem saído, nós somos um país fantástico. Nós temos todos os pilares para procedermos um grande desenvolvimento da economia nacional e melhorar a qualidade do povo. Quando você melhora o desempenho da economia nacional, você melhora a qualidade de vida do povo. Não dá para continuar vivendo aí com 14 ou 15 milhões de desempregados. Então, a gente possa fazer com que haja geração de emprego para todo esse povo,
Nós precisamos modificar e fazer as reformas necessárias. Mas os principais pilares nós temos. Nós temos as instituições estão todas elas aí, bem ou mal funcionando, algumas delas de costa para o povo, mas daqui a pouco elas vão virar de frente, porque o povo está exigindo isso. Então, na verdade, a nossa democracia, cada dia que passa, as nossas instituições, cada dia que passam, elas se amadurecem mais. E isso faz com que, efetivamente, possa melhorar também o desempenho econômico. Na nossa companhia também não é igual, você traz isso para a sua célula, diminui isso para a sua célula, fazendo com que, efetivamente, a gente possa ter um desempenho melhor. Na nossa empresa, a gente pensa isso aqui 24 horas por dia, Fred. Nós não pensamos... deixa eu te falar o seguinte, a vida das pessoas que aqui estão consiste entre família e trabalho, trabalho e família. Nós pensamos esse negócio 24 horas por dia, e não pode ser diferente. Por isso, eu acho que nós temos aí um padrão de qualidade aceitável. Pode melhorar, mas pensando no negócio 24 horas por dia. Luiz Carlos, uma questão. A gente cada vez ouve mais falar do assunto da hora, está se falando principalmente de automóveis, do automóvel elétrico, do automóvel híbrido, se sai imposto, se reduz imposto, se não paga imposto de importação. Então, uma série de histórias que eu participei, pelo menos durante 6 anos, aí, em 2 gestões. Agora, a gente começa a falar mais sério e cada uma das produtoras de caminhões começa a apresentar, tanto em caminhões ou ônibus, alternativas energéticas, seja gás, seja elétrico, seja híbrido. Só que a gente está vendo isso ainda fora, as coisas de lá de fora, ou mesmo aqui, a gente tem boas novidades para os próximos anos em termos de gás, de elétrico, de híbrido. A indústria está trabalhando muito nesse tema. Nós, da Anfávia, também estamos trabalhando na nova visão da rota tecnológica. Nós estamos, na Anfávia, compilando, vamos dizer, todas as diversas rotas tecnológicas disponíveis no Brasil. O Brasil é um pouco diferente de outros países. A gente tem uma indústria de biocombustível muito forte, a gente tem uma matriz energética diferente de lá de fora, mas a gente não pode também fazer só para nós, né? Ou seja, a indústria precisa pensar também que ela precisa de volume, então ela precisa exportar também. Então, esse é o dilema, que é o dilema do setor, é o dilema do mundo, né? Como enfrentar essa transformação sem perder os ativos do país. O que a Anfávia está fazendo é compilando todas as rotas tecnológicas, vendo quais são as vantagens que o Brasil tem comparativamente aos demais países, em cada uma dessas rotas tecnológicas, mas também vendo seus obstáculos. Nós também temos obstáculos, né? A questão da nova fase da tecnologia, Fred, você passa a depender também muito da infraestrutura, né? Você não pode... Até então, você fazia o seu caminhão, punha a tecnologia, vendia, convencia o cliente comprava aquela tecnologia. A partir de agora, você depende da infraestrutura. Como lá fora, o Brasil não vai ser diferente. Alguma rota tecnológica, a gente já tem infraestrutura instalada e é possível ter um veículo mais eficiente, ambientalmente mais amigo, né, do meio ambiente, mas você também tem que olhar outras tecnologias que estão vindo por aí, né? Então, essa é o grande desafio. A indústria está trabalhando, algumas coisas já estão sendo mostradas, né? Você tem visto gás, você tem visto biometano, você tem visto eletrificação em veículos pesados, né? Você está vendo muita coisa na área de conectividade, você está vendo muita coisa na questão de inteligência artificial para ajudar a transportadora, na área de serviço. Então, vem muita coisa pela frente ainda, Fred. E nós não vamos ficar para trás, não. A indústria vai no Brasil também, numa velocidade talvez diferente lá de fora, com uma ponte entre o sistema atual diesel para o sistema de eletrificação puro, talvez numa velocidade com caminhos diferentes do que se vê lá fora, até porque eles não têm os ativos que nós temos aqui no Brasil, e esse é um grande momento, e a Anfávia está trabalhando muito nesse tema. Então, em breve, nós vamos estar discutindo com os governos, porque isso depende da infraestrutura, para como a gente pode viabilizar cada uma dessas rotas tecnológicas. Ok, Urubatã, já encerrando, né? Porque, olha, gente, com certeza eu ficaria aqui, se vocês pudessem, mais 1 hora fazendo pergunta, porque a gente conseguiu reunir alguns dos melhores do setor e nada melhor do que fazer perguntas e ouvir as respostas de vocês. Urubatã,
A Braspress já está se preparando para comprar furgões ou veículos menores movidos a elétrico, híbrido. Vocês estão pensando nisso para tráfego dentro das grandes capitais, das grandes cidades, ou ainda não está em projeto? Fred, nós lançamos agora recentemente na nossa companhia um programa denominado Rainhas do Volante, ou Rainhas do Asfalto, onde nós adquirimos já alguns caminhões elétricos para coleta e para entrega, que estão operando na região metropolitana da Grande São Paulo, com excepcional produtividade, colocando 3 toneladas nesses caminhões, fazendo eles pararem de quarteirão em quarteirão para fazerem coleta, de quarteirão em quarteirão para fazerem entrega. Durante a noite, esses caminhões, nós estamos fazendo a reenergização deles com um gerador, quer dizer, é um gerador para alimentar 20 ou 30 caminhões elétricos, mas se essa frota nossa for expandir, nós vamos começar a fazer a fotovoltaica nos nossos telhados. Nós temos aqui quase 90 mil metros quadrados de telhado para colocar fotovoltaica. Podemos também fazer no Piauí ou fazer no Maranhão uma usina geradora de energia, para que a gente possa aí ter, então, uma energia absolutamente limpa. Hoje ela não é 100% limpa, porque ela está sendo alimentada por um gerador, que é um gerador diesel. Mas, na medida que isso for ampliando e nós formos encontrando viabilidade econômica, nós iremos fazer. O fato que é ruim é que os caminhões elétricos estão muito caros ainda, porque a produção é uma produção pequena. Na medida em que essa produção for aumentando, efetivamente, esses preços vão caindo. E aí você tem um processo também de reinvestimento nisso. Os veículos diesel, a frota é muito grande, ela é muito extensa. Isso é um processo paulatino. Eu acho que é um processo quase que irreversível, mas, como bem disse o Luiz Carlos, de velocidade diferente dos países, de outros países, dos países da Europa, da América do Norte e de alguns países da Ásia. Nós vamos fazer isso na nossa velocidade, na velocidade brasileira, porque as nossas fontes de energia aqui também são diferentes, assim como disse o Luiz Carlos, as nossas fontes de energia aqui são diferentes desses países. Gente, eu agradeço demais a participação de vocês. É o que eu disse, daria para fazer mais um monte de perguntas, certo? E foi interessantíssimo a gente ter aqui o Francisco Pelúcio, o presidente da NTC, que representa todas as transportadoras, que provavelmente também deve ter mais histórias para contar sobre essa questão da projeção para o futuro, do que é que vai dominar ou não e em que faixas. Ter o Luiz Carlos, presidente da Anfávia, que representa toda a indústria automobilística brasileira, e ter o Urubatã com toda a experiência vencedora da Braspress, e já inovando e contando para a gente na questão de fazendo já as projeções para operar com veículos de distribuição já movidos com alternativas inteligentes e alternativas que remetem diretamente ao futuro. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Agradeço aos nossos fenautas, né, que seriam os internautas ligados à Fenatran, aos nossos fenautas, que acompanharam com todo carinho, com todo afeto e com todo interesse, tanto que a gente conseguiu estourando até a nossa capacidade. E agradeço mais uma vez a todos vocês pela participação, pela belíssima participação e pela qualidade que vocês deram a esse evento. Muito obrigado mesmo. Até logo.